Maravilha! Que bom poder nos encontrar novamente, Lineu. Que bom estarmos aqui hoje, nesse dia um pouco mais fresco. Estou olhando lá fora. Hoje está um dia mais nublado, mas um dia muito bonito, um dia de podermos nos encontrar e poder buscar orientação de Deus para a nossa vida através da leitura bíblica, do estudo da palavra de Deus, e nós queremos acolher a todos os irmãos e irmãs na graça e na esperança do nosso Deus, dando o bom dia a todos os irmãos e irmãs, desejando realmente que esse hoje seja um bom dia, cheio de esperança, onde a nossa esperança se renove. E esse é o tema da nossa aula de hoje, né? Esperança. E nós vamos estudar esse tema com o nosso irmão Lineu. Mas antes de passar a palavra para o irmão Lineu, eu quero aqui registrar o bom dia da irmã Simone, né? Que está lá com a família dela, cuidando do pai dela. Bom dia, irmã Simone. Bom dia da Priscila Capel. Que Deus abençoe toda a família aí da Priscila, o Mark e as crianças. A Luciane Capel. Bom dia, minha irmã. Que Deus te abençoe. Bom tê-la aqui conosco nessa manhã. Maria Célia e Benê. Bom dia, minha irmã, meu irmão. Que Deus abençoe vocês também. Maria Domingos, né? Maria Aparecida Domingos e o Sebastião. Bom dia para vocês aí. No finalzinho do Jardim Primavera, né? Que Deus abençoe vocês. Minha sogra, Odila de Húngaro. Para quem não conhece minha sogra, tá aí. Minha sogra aí diz que sogra é bem engraçado, mas eu amo a minha sogra de paixão, viu? Ela é gente finíssima, e eu gosto muito dela. Bom dia para ela aí. Márcia Carvalho está conosco. Bom dia, Márcia Carvalho. A irmã Tânia Vieira. Irmã Tânia, bom dia. Márcia Capel, essa não pode faltar, né, Lineu? Não, essa está do meu lado. Essa não pode faltar. A minha segunda mãe, minha mãe do coração, irmã Edith, lá de São Carlos. Boníssimo dia, em graça e paz, irmãos. Temos ainda aqui... hoje tem bastante gente, hein, Lineu? Maria Celina. Bom dia, minha irmã Maria Celina. Lá na Bahia, né? Ela é da Bahia, né? Da Bahia. Que bom. Deus abençoe a irmã. Aqui a irmã Denilce Martins. Bom dia, minha irmã Denilce. Que Deus te abençoe também. A irmã Zezé Gonzaga. Irmã Zezé, bom dia. O irmão Wilson, lá do meio do mato. Lá do meio do mato, ainda a internet já está pegando no meio do mato lá, ó, junto com as feras. Você sabe que o Wilson tem um monte de feras lá, mas a mais perigosa são as abelhas, né? Mas esses dias ele virou avô. Você sabe disso? Meus parabéns, né? Virou avô, nasceu um monte de cachorrinho lá. A cachorra dele deu um monte de cria lá, viu? Virou vovozinho de um monte de cachorrinho pretinho lá. Umas feras que vai ficar fera, morder todo mundo lá que chegar lá perto. Bom, registrado aí os primeiros bons dias, nós queremos dar início à nossa aula para a gente não perder muito tempo, porque o nosso professor tem bastante conteúdo e ele gosta de passar tudo aquilo que ele aprende nos seus estudos bíblicos e na sua vivência diária, né? Então, quero passar a palavra para o irmão Lineu, que vai falar hoje sobre
esperança. Esperança. E nós estamos precisando disso, né, irmão Lineu? Estamos precisando de que se renove as nossas esperanças e que se mantenha viva a nossa fé e a nossa esperança. Portanto, meu irmão, a aula é contigo aí. Eu começo esta manhã saudando a todos quantos nos ouvem, nos assistem, desejando que tenham passado um grande e feliz Natal. E o primeiro momento de saudação vai para o meu querido sogro, que completa 97 anos. Esse homem, infelizmente, não me escuta agora, mas eu desejo que Deus o acompanhe e o poupe de maiores sofrimentos. No dia do seu aniversário, é uma alegria para nós. Infelizmente, ele não pode compartilhar da mesma forma. E aí, saudando. Lineu, já que você está dando os parabéns para ele, eu queria registrar aqui que no domingo passado eu dirigi o culto e preguei com um paletó que ele fez. Que ele fez e que você me deu de presente. E é um paletó lindíssimo, feito assim, de forma perfeita. Ele sempre foi um alfaiate muito, muito caprichoso, né? É. Eu estimo muito, amo ele muito, que inclusive ele me concedeu uma filha que se tornou uma esposa maravilhosa. E eu agradeço a Deus pela vida dele, pela vida dela também. Não vou deixar minha sogra de lado, senão ela vai ficar enciumada. Desejo a eles toda a proteção de Deus. Também cumprimento os demais que estão nos assistindo e destaco a minha irmã novamente, porque ela é muito querida. Entre todos os irmãos, ela é a única irmã. Estando me ouvindo, eu desejo que ela seja abençoada lá em Assis, com todos os seus netinhos, uma família muito bonita. Nesta manhã, nós estamos ainda tratando de um tema que estaria, teoricamente, pelo cronograma litúrgico superado, porque é um tema do advento, mas eu achei por bem explorar mais um pouquinho esse assunto, porque ele tem a calhar e a ver com a nossa vida atual, esse momento tão marcante na vida de todas as pessoas. E eu diria que esta mudança que houve neste ano, ela vai ficar muito forte na vida de quem viveu esse início de século, de forma que eu achei muito interessante trazermos o termo esperança, que é um assunto que diz respeito à nossa situação momentânea, né? Ele traz dúvidas, vivemos um momento de incerteza, momento de total mudança de rumo, e aí essa desorganização que a gente vive, social, eu diria inicialmente, é função de algumas questões, e entre elas a esperança eu destaco como sendo muito importante. Por isso, eu trago esse tema e pretendo explorá-lo, discutir nesses minutos, de tal sorte que a gente possa encontrar uma perspectiva diante da palavra de Deus, e é esse o nosso objetivo, ensinar na palavra de Deus para solucionar os problemas que os homens enfrentam e, às vezes, não acham soluções, e a palavra de Deus ela tem a solução. Nesta manhã, eu me baseio inicialmente no texto
do Salmo 62, e eu pretendo ler este salmo na sua integridade, porque ele, eu não sei bem qual seria o motivo que o salmista descreve, mas ele me parece desorientado do ponto de vista espiritual. Por isso, ele escreve isto e ele declara com muita ênfase como é que ele vai resolver o seu problema. E eu me baseei nesta narrativa para poder me basear também na descrição da minha aula hoje. Então, vamos lá. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derrubardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem e de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Confiai nele. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade os de fina estirpes pesados em balança. Eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as nossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Amém. Esse texto, ele é muito precioso para quem está num momento sem esperança, porque buscamos aí um exemplo, uma orientação, algo espetacular para fazermos uma reflexão e verificar que, de uma certa forma, parece que o autor do texto sai de um momento de desilusão, desinteresse e etc., para uma autoafirmação e busca de uma saída da sua dificuldade. Ele não cita aqui qual seria a sua dificuldade, mas percebe-se no tratamento que ele dá que ele está tremendamente enfraquecido e busca se fortalecer nesta autoafirmação. É bem verdade que nós vivemos hoje um tempo muito difícil, e nesses tempos difíceis, em diversos setores ou segmentos, diria eu assim, por exemplo, a gente vive falando que muita gente pobre, muita fome, várias classes econômicas classificam o povo como faixa A, B, C, não sei o quê, mas vivemos momentos difíceis na economia. Isso é tremendamente discutido. Não se nega que há até
muitas preocupações com convulsão social, etc. Mas também vivemos momentos difíceis politicamente. É uma questão de acusação que não acaba mais, pessoas envolvidas em toda sorte de bandidagem, crime do colorinho branco, corrupção, subversão, e vai daí de cabo a rabo, como diz o caboclo, de cima a baixo, só acusações. É difícil você ouvir ou ver pessoas serem elogiadas ou destacadas politicamente para o bem. Vemos e cansamos de ver acusações e etc. no meio político. E não é só no Brasil, né? Acabamos de ouvir recentemente a empreitada que a Odebrecht fez em vários países da América Latina com corrupção junto aos governos daqueles países. Portanto, não era uma questão somente do Brasil, de alguns presidentes, é uma questão generalizada. Também vimos aí problemas na saúde. Nesse momento em que a saúde está em crise porque a dificuldade dessa doença surgida recentemente é que os hospitais e os médicos não conhecem, não sabem muito bem ainda, e nem a vacina chegou, né? Como tratar essa difícil doença, e já levou milhares de pessoas à morte, quase 1 milhão pelo mundo afora. Ora, isto é motivo de preocupação. Tivemos um afastamento social, um termo simples, mas jamais experimentado por nós em outros tempos. E isto foi uma geração de incertezas e preocupações e dificuldades terríveis. Passamos a usar máscara, uma coisa que era só própria de quem trabalhava em ambientes extremamente perigosos. Agora não, é genérico, e é obrigatório, e se discute, e se briga, se degladiam porque um tem a máscara e outro não tem. Este é um problema grave da saúde, e é tão grave que nós estamos desorganizados. Vivemos também, agora, nem é por consequência disso, porque a educação já vive em crise há muito tempo, mas em consequência disso, uma mudança na educação. Agora as crianças aprendem online. Não sei se é bom, se é ruim. Eu fui tanto na escola, fiquei tantos anos sentado na carteira. Eu me considero razoavelmente estudado e sentei em carteira de todo tipo, dupla, simples, cadeira, carteira, banco. Mas a educação era algo que vinha decrescendo, segundo os grandes pensadores, e vinha piorando o nível, e etc, etc, etc. E chegou a esse ponto onde causa grandes preocupações aos pais e aos avós também. Eu tenho neto e os meus netos sentam em frente a um computador e eu não sei se eles estão aprendendo ou brincando no computador, porque é tamanha displicência, é uma coisa esquisita. No meu tempo eu tinha que ficar com o olho atento, a professora jogava um apagador na cabeça se você dormisse na aula, era um negócio sério. Bom, a educação está complicada. Vivemos também na religião outro grave, grande drama. Hoje, muitas igrejas estão espalhadas pelo mundo, pregações diversas, causam grande furor, tem multidões que se agregam em cima de alguns ensinamentos que nem sabemos se é tão preciso, tão coerente com a palavra de Deus, mas em nome de Deus se reúnem milhares de pessoas. E aí, de repente, surge
acusações e desgastes terríveis, afetando lideranças que não eram bem líderes, que não eram líderes tão condizentes com a palavra de Deus. E aí nós vemos um grande drama para nós no aspecto religioso. Se eu ficasse aqui o dia inteiro, nós íamos achar em todos os segmentos, ou em mais outros tantos problemas. E neste panorama que eu estou tentando montar para os irmãos pensarem, nos dá uma total desesperança, uma total desorganização, uma total desilusão, uma total frustração. Chegamos a uma situação de desespero. E a desesperança é o grande problema que nos desequilibra. Porque se não temos expectativas e esperança em nada, somos levados a um ponto sem rumo, ou um rumo sem rumo, né? Você está andando sem saber para onde vai. Por isso, como causa de todo aquele pano que eu descrevi anteriormente, aquele quadro que foi visto, eu estou querendo ajudar as pessoas a fazer como eu, que tenho a minha esperança colocada diante de Deus como meu alvo, meu objetivo, minha proposta de vida, para olhar para tudo isso que eu falei, que é extremamente nocivo, e transformar isso tudo numa nova figura, onde, para cada um desses problemas, ou desses segmentos, e outros tantos que temos vivido ou vivenciado, e acharmos soluções. Essa é a minha expectativa ao final do estudo de hoje, para todos quantos nos ouvem, nos veem, e fazer dessa total bagunça, uma expectativa de vida diferente. Deus, quando mandou o seu Filho Jesus Cristo, e por isso comemoramos o nascimento dele ontem, né? A proposta dele era organizar isso que já estava desorganizado naquela época. Já naqueles tempos, tão distante, o mundo jazia em bagunça e desesperança e coisas do que o vale, e havia necessidade, segundo a vontade de Deus, segundo a visão de Deus, e Deus tem uma visão muito lá na frente, Deus já sabe todas as coisas. Ele falou, olha, eu vou, como forma de salvar uma parte desses homens, porque ele falou parte, porque ele já sabia que muitos não acreditam nele, não o aceitam, não querem trilhar por este caminho. E aí ele falou, essa parte que não quer vai ficar mesmo, não tem jeito. Mas eu mandando meu Filho Jesus Cristo à terra, aqueles que o acompanharem, ou ouvirem, o aceitarem e praticarem os seus ensinamentos, estarão mudando o destino da terra na sua parte. E por isso que eu acredito em Deus quando ele manda seu Filho para me ensinar como sair dessa confusão toda. Olha, você olha para a economia e você não vê solução. Mas se fosse assim, o assado, o colar, ou de outra forma, e quando você começa a pôr o mas,
porque tem alguns economistas que sugerem uma coisa, outros outra, e assim vai. Mas quando você coloca o mas, você começa a ter alguma vontade ou alguma esperança com aquela ideia. Quando são os homens que colocam as suas propostas, com certeza vai ter um furo em algum lugar, tanto na economia, como na política, como na saúde, como na educação, como na religião. Mas quando Deus é o propósito e começa a apresentar proposta para nós resolvermos os problemas de economia, de política, de saúde, de educação, de religião e etc., etc., nós vamos achando soluções e a coisa começa a mudar. Por isso, eu venho nesta manhã e dizer que tudo isso, apesar de desesperador, o encaminhamento das coisas aqui na Terra, temos uma esperança, porque tem uma única solução, porque tem uma resposta para todos esses problemas, Jesus Cristo. Ele já veio. Agora basta, é tão simples que basta estarmos olhando para ele, aceitando as suas ideias, que ele tem ideias fantásticas de economia. Jesus é fantástico. Ele foi professor de Paulo Guedes, pena que o Paulo Guedes é muito burro, aprendeu só um pedacinho do que ele ensinou. Ele foi professor do Jair Bolsonaro, pena que ele é mais burro ainda, aprendeu pouco ser político. Ele é fantástico, ele ensinou o Seib, ensinou esses caras, mas eles aprenderam muito pouco. Jesus ensinou todos nós a sermos entendidos, aprender. Ele deu inteligência. Mas nós aprendemos pouco, aceitamos pouco, fazemos pouco, por isso sofremos muito. O problema todo é esse. Se nós estivéssemos, e lá em Deuteronômio, Deus fala assim, olha, se vocês cumprirem os meus mandamentos, meus estatutos, se vocês me obedecerem, eu tiro vocês daqui e levo ali, sem nenhuma dificuldade. Deus vem prometendo, ensinando, mostrando e fazendo grandes obras na terra, mas, infelizmente, a nossa inteligência é diminuta. Mas não é inteligência intelectual que é diminuta, é a aceitação, é o coração. Por isso que eu acho que a associação de coração no lugar da cabeça é para poder separar. Inteligência nós temos demais. E olha, tem gente muito inteligente. Aliás, todos os seres humanos são dotados de inteligência. Isso eu acredito piamente. Apenas que alguns desenvolvem para uma direção e outros desenvolvem para outra, mas inteligência todos nós temos. Agora, alguns não conseguem usar a inteligência para o bem. E aí, a inteligência dela fica menor ainda. Porque, além dele não ser bom naquilo que ele deveria ser, ele usa para o mal, fica pior. Então, nós precisamos olhar para frente, enxergar mais distante, olharmos para Deus e falar, nossa, ele mandou Jesus, nós comemoramos isso, de vez em nós comer frango, leitoa, toda a sorte de festa, de confraternização, nós devemos olhar um pouquinho para o motivo real da comemoração, que é o nascimento de Cristo Jesus, o Filho de Deus. E aí, então, olharmos para aquilo que ele fala, que ensina e que ele demonstra claramente estar envolvido conosco, para tirarmos das
rotinas de dificuldade que nós enfrentamos na nossa vida. Se a humanidade... Eu não sou médico, né? Não tenho nada com a área de medicina. Mas eu tenho uma expectativa de que se a humanidade tivesse mais voltada para os ensinamentos de Deus, essa pandemia poderia até surgir, mas ela seria diferente. E olha, eu acabei de ver notícia hoje aí de pancadão e festão e em lugares, a contaminação está tremenda. Teve uma festa lá que precisou polícia 2 vezes para fechar um bar e multar 150 mil o proprietário do bar, porque ele não obedece. Então, obedecer é algo fundamental. Se em comum acordo, um grupo, uma sociedade, uma Câmara, um colegiado decide, deve ser a maioria, os demais devem obedecer para o bem comum. E não se entende assim e se justifica falando que eu sou independente, eu sou isso, sou aquilo, e aí eu vou fazer bem diferente e as consequências ficam para todo mundo. Então vem um organismo lá e multou o bar porque não tinha máscara, não tinha nada, e tinha um monte de gente, quando só pode ter pouca gente reunida. Ora, isso me leva a crer que ali a contaminação deve aumentar. Porque aqueles caras que entendem bem do assunto falam assim. Eu, que não entendo muito, tenho que aceitar, entender, aceitar e praticar. Então, lá onde eu tenho atividades de comércio, de coisa e tal, não é muita gente, não. Eu aceito que seja pouca gente, porque é assim que estão nos ensinando. Se todo mundo seguisse essa orientação, diminuiria a contaminação. Por conseguinte, deveria ou deverá, né, diminuir as mortes. Então, nós temos que pensar no seguinte: para você mudar as coisas que estão indo mal, você precisa parar e pensar por que estão indo mal. Qual é o motivo que leva a esta situação? Porque haverá de ser uma consequência tão grave. Nós podemos falar da pandemia para dar um exemplo recente que está contagiando todo mundo. Mas em todos esses segmentos que eu falei, tem exemplos grandiosos aqui, fantásticos, para a gente se preocupar. E só há um jeito de você melhorar. É achar o alvo, e que eu estou dizendo que para você mudar a sua vida, você tem que olhar para Jesus, que este alvo é certo, poderoso, grandioso, e ele tem uma contrapartida. E aí vai algo que é interessante a gente observar. Eu falei da situação nossa, que é desesperadora e preocupante, porque em todos os lugares que você vai, você percebe problemas aumentando, disseminando de toda sorte, de todo tipo, né? Mas também existe o outro lado. E agora que eu quero pôr um nó aí na nossa discussão. Nós, às vezes, temos a opção, olhamos e não aceitamos a Jesus como nosso Senhor, condutor da nossa vida, salvador dos nossos problemas, orientador das nossas decisões. Mas
Deus olha por nós, ou olha para nós, e eu tenho impressão, porque como eu estou do lado de cá, eu não posso afirmar, mas eu posso fazer um raciocínio, que ele está olhando para nós e fala assim: eu espero que tenha pessoas na face da terra que tenha valido a pena eu mandar Jesus Cristo lá para orientá-los, ensiná-los, etc, etc. E aí, isso tenha sido uma satisfação ter feito todo esse sacrifício, esse sofrimento, em prol de algumas pessoas. E aí eu fico preocupado. Quantos serão aqueles que realmente estão na direção da satisfação que Deus tem de ter mandado Jesus Cristo para nós? Quantos? Porque ele criou muitos, mas poucos. E ele já sabia que não seriam todos, né? Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Mas é nesses poucos que Deus espera tenha valido a pena. E eu quero fazer um esforço muito grande para ser alguém desses poucos. E quero convidar você, que está me ouvindo, a entender da mesma forma, porque você vai jogar no time daqueles que devem agradar a Deus, com a sua vida, com a sua atitude, com o seu entendimento, com a sua inteligência, com os seus atos. Se você realmente for alguém que cumpre, que entende e aceita praticar a vontade de Deus. E aí nós, com certeza, vivemos tudo isso nesse mundo, porque ele não nos poupou disso, mas passaremos com uma certa tranquilidade, porque mesmo que essas tribulações nos afetem, e a pandemia nos afeta, Deus nos livra. E o seu poder é tão grande que até hoje eu estou livre da Covid. Já passou 10 meses e eu não... Olha, beirou aqui em casa, beirou na minha família, mas eu estou livre. E eu espero que Deus me livre mesmo, porque isso aí é muito ruim. Eu não quero nem chegar perto. Eu estou orando a Deus para Ele me livrar desse sofrimento. E é lógico que eu oro a Deus para Ele me livrar de outro sofrimento, e Ele tem sido fiel comigo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, pessoas que me ouvem, se nós se firmarmos nesse Deus poderoso e estivermos na relação que Ele, ou na direção daqueles que ele entende, que Ele vai se agradar, se alegrar, né? Nós devemos ser abençoados. Por isso que eu acho que Deus espera de nós algo como sendo aquilo que valeu a pena, o grande sacrifício que Ele fez. Para isso, você tem que parar para pensar e responder para Ele. Para mim, você não precisa responder nada, porque eu não sou digno de saber nem a sua ideia. Mas a minha ideia eu deixei aqui, porque não é a minha. É a palavra de Deus que fala isso. E eu vejo que quando você é convicto naquilo que você tem que fazer, você luta, você briga, você trabalha, você vai com tanta força que você conquista o seu objetivo.
Quando você deixa com meio termo, sem querer, quando sobrar tempo, quando eu ficar velho, quando der certo, aí você não vai conquistar os seus objetivos. Então, hoje é o dia que Deus está te convidando para estar na relação dele de alguém que queira ser a alegria de Deus quando olha para nós. Hoje Deus está te chamando para dizer, fica na minha frente e me alegra com a sua decisão, com a sua vida, com a sua atitude. E é lógico que você vai fazer isso daqui para frente. Se você não fez para trás, você é convidado para fazer para frente. O para trás já ficou, se arrependa disso, mude a sua vida e toca para frente. E eu vou, já encerrando, aproveitar e ver o texto. Por que eu falei tudo isso? É o texto que está em 1 Pedro. E nós, na escola dominical, devemos estar sempre prontos a aprender, né? Aqui o meu discurso não é uma oratória, porque eu não tenho uma grande oratória, mas a minha vontade é que você entenda e raciocine. Por isso que chama a escola dominical. É o lugar de aprender a raciocinar como ler a Bíblia. Em 1 Pedro, no capítulo 1, 13 a 21, também vou ler, é um texto um pouquinho comprido, mas é bem claro na sua proposta do apóstolo. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Portanto, Deus revela. Você tem que ser sóbrio, atento e põe o seu pensamento só em Deus. Cinge o seu entendimento, limpa ele de coisas que não servem para Deus falar ao seu coração, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Se até aqui você era um ignorante, e aí a ignorância é espiritual, e você começou a tomar conhecimento hoje de que Deus pode te dar uma esperança grandiosa, uma esperança bendita, uma esperança linda, de um tempo diferente, de situações melhores, onde você vai viver em paz e alegria. Você tem que deixar as coisas que tinha antes, porque antes você era ignorante. Até poderia ser que você, pela sua ignorância, não soubesse decifrar a vontade de Deus. Mas agora, o Espírito de Deus vai te conduzir. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Santo aqui quer dizer diferente, quer dizer separado, não quer dizer perfeito, mas uma pessoa de acordo com o ensinamento de Deus. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E aqui ele fala para a gente ter temor, não é no sentido de ter medo, mas ter respeito, ter atenção para a vontade de Deus. Esse é o temor de Deus, atenção, respeito, vontade de obedecer. E isso nos leva a ouvir grandemente o que Deus tem a nos falar. Ora, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatado no vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Portanto, a Bíblia e Pedro está falando que ninguém comprou, subornou, corrompeu a nossa salvação e a nossa ligação com Deus. Foi sangue de Cristo derramado na cruz que nos comprou, que nos livrou do pecado. Ora, pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Foi por amor que Jesus fez isso. Já nos fins dos tempos daquela época que Jesus morreu, que é ainda no nosso tempo. Tempo aqui, ele é bom para a gente entender. Desde o princípio, ele já era destinado a nos salvar, derramar seu sangue por nós. E olha que interessante, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Que por meio dele tendes fé em Deus. É este sangue que nos leva a ter fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ora, aqui está o advento, né? Todinho. Amor, fé, esperança, alegria, tudo. Olha, eu fico assim, pensando como a Bíblia tem uma capacidade, tem coisas que se encaixam tão espetacularmente, né? Pedro, que nem é muito lido, ele é bem direto e bem claro, ao meu ver. E ele traz mensagens profundas. Nesse texto, ele resume, para mim, o Evangelho, as boas novas. Pedro é muito, com poucas palavras, fala profundamente ao nosso coração. Ele fala que a salvação, aquilo que Deus propõe, que é nos livrar de todo esse sofrimento, não foi algo que alguém pagou, comprou, subornou, corrompeu. Não. Não teve nada de ouro e prata. Não teve valor físico, monetário ou qualquer coisa assim. Só teve o amor. O amor que vocês fazem o símbolo aí, né? Agora é moda. É isso aí, é esse amor, mas de tamanha expressão, de grande profundidade, que levou Jesus a fazer esse sacrifício por mim, mas por você também, mas por todos nós e todos aqueles outros que também virão aceitar Cristo Jesus. Ora, se não tem um valor monetário, um valor físico, um valor qualquer na visão humana, tem o grande valor de Deus que nos amou. Esse amor de Deus é que faz você ser aliviado dessas grandes tribulações que eu anunciei aqui. A lição de hoje é aterrorizante, né? Dá um pouco de medo. Olha, você só fala em coisas terríveis. Não, é mais terrível que isso tudo que eu falei. Olha, eu nem falei de traficante, de assassinato. Isso é pior ainda. E nós estamos em festa, né? Momentos... Eu falei superficialmente. Você que me levou mais profundamente ao sofrimento de tudo que eu falei, para mais longe. É porque é a realidade nossa, a nossa rotina é essa. É muito sofrimento, é muito terror.
quando falamos de economia, metade da população do mundo passa fome. Que sistema o homem criou para que um comesse e outro não comesse? Um tivesse grandes oportunidades e outro não tivesse nenhuma. Isso não tá coerente, não está correto. Por isso, disto daí decorre a maldade propagada e difundida hoje nos nossos dias. E um mata o outro para conquistar mais, para tirar dele o que não tem, rouba, etc. Isso, quando Deus criou o homem, ele não criou o homem para um roubar o outro. Deus não criou isso. Deus, eu sei que criou o homem para conviver, a sua imagem. E ele deu as condições para que vivêssemos bem. Olha, eu fico imaginando, né, quando eu era um pouco mais novo, e eu sempre fui um pouco calculista, a minha formação é de fazer conta, né, então sempre faço conta. Eu achava que a Terra ia chegar num ponto em que, pelos bilhões de pessoas que tinha pouco naquele tempo, ou menos, né, e ia passar fome, porque não tinha terra para plantar. Naquele tempo, 40 anos atrás, por aí, né? Já faz tempo, se produzia, por exemplo, alimentos, que nem milho, 50 sacos por alqueire, e aí se dava isso como sendo uma coisa fantástica. Aí desenvolvendo sementes, adubos, tecnologia e etc, etc. Se produz 100, 120, em terras mais férteis, mais que isso. Eu não sou da área, então não vou falar muita bobagem. O que ocorre é que a mesma terra que existe há milhões de anos, Deus permitiu que o homem desenvolvesse, na sua inteligência, tecnologias adequadas para que milhões de pessoas que comiam na mesma terra, agora passassem a ser bilhões, e tem comida para todo esse povo comer. Tem terra suficiente para esse povo comer. O que não tem é a ausência do pecado, que leva uns a comer muito e outros a comer pouco. E esse é o drama do homem, o pecado. Esse é o drama do ser humano, não saber organizar, porque ele não tem perspectiva de uma segunda vida. E na ganância, na expectativa de se tornar o melhor, o maior e etc., ele acaba se perdendo e não é nem o maior, nem o melhor, nem coisa nenhuma, e passa a judiar e a atrapalhar o outro. Portanto, o homem sai da esfera de agradar a Deus para desagradar a Deus. E isto é grave. Este é o grande drama nosso. Precisamos estar prontos a ouvir o que Deus tem a nos dizer e que seja daqui para frente. E o meu desejo é que 2021, com pandemia ou sem pandemia, com vacina ou sem vacina, com sei lá o que ou sei lá o que, o mundo possa se melhorar e mudar, mas só vai acontecer isso se for segundo a vontade de Deus. A minha esperança, e aí vai o título do meu tema, é que nós, povo de Deus, que já tem a certeza da condução de Deus na sua vida, possa ir transformando esse mundo. E olha, Jesus precisou de 12 para começar.
a esparramar, ou espalhar, ou a pregar o evangelho no seu tempo. Ele só precisou de 12 apóstolos. E um ainda ficou pelo caminho. Portanto, eu tenho certeza que tem 12 mil, pelo menos, apóstolos hoje. Mas que fossem apóstolos dignos, pessoas comprometidas com a palavra, não é fictícios, fajutos, falsos. Seriam pessoas dignas de estar agradando a Deus. E nós mudaremos o mundo. A minha esperança é essa. Eu não espero em governo, eu não espero no dinheiro, eu não espero na ciência, eu não espero em coisa alguma. Eu espero em Deus, que Ele vai mudar o mundo em que vivemos, através daqueles que colaboram e creem e fazem a vontade de Deus. Este é o meu desafio hoje, que todos nós que somos dito cristãos, ou sejamos de fato cristãos, seguidores perfeitos de Cristo, comprometidos com a verdade do Evangelho, da palavra de Deus, e que o nosso entendimento seja esclarecido pelo Espírito Santo. Aí então seremos apóstolos verdadeiros para transformar o mundo. Eu que não entendia como que poderia falar tão longe. Estou hoje dizendo da minha esperança real. Eu que já sou velho, mas tenho uma visão, uma vontade de ver este mundo mudado. Porque o mundo que eu vivi e que eu vivo até hoje não está indo bem. Ele precisa melhorar para aqueles que vierem após mim sejam realmente abençoados por Deus. E assim eu penso nos meus filhos, nos meus netos e todas as demais pessoas que virão. E eu possa chegar diante de Deus e dizer: eu ajudei a fazer a minha parte. Ou eu fiz a minha parte e penso que ajudei na tua obra lá na terra. Quando ele um dia vier pedir contas dos meus talentos, daquilo que ele entregou para mim cuidar, e quem sabe eu fui um péssimo cuidador, que enterrei o meu talento. Eu já peço perdão a Deus. Se porventura eu for aquele servo de um talento só que enterrou o talento, eu já peço misericórdia, porque eu só mereço o fogo eterno. Mas eu espero ter pelo menos um outro talento para mostrar para Deus. Senhor, aqui está teu servo que tendo recebido um talento, recebido a orientação, a tua palavra me foi clara, que eu deveria cumprir a tua vontade para a honra e glória do teu nome, mediante Jesus Cristo. Amém. Muito bem, Lineu. Eu só queria destacar aqui que me chamou muita atenção uma pergunta que você coloca no seu estudo e me chamou muita atenção. O que Deus espera de nós? O que é que Deus espera de nós? E, ouvindo a sua explanação, o seu estudo, e lendo os dois textos que você propôs para o dia de hoje, tanto o de Salmos 62 e o de 1 Pedro 1, de 13 a 21, eu estava aqui percebendo que nos dois textos existe a ação de Deus, Deus age, Deus faz, Deus está em ação, mas também existe a ação esperada por Deus do ser humano. Ou seja, eu chego à conclusão que
Deus tem a parte dele para fazer, mas também nós temos a nossa parte. E aí eu gosto da definição de esperança como esperançar, ou seja, a esperança ela passa a ter a conotação de verbo, esperançar. E o verbo, ele requer de nós ação, né? Então, assim, a esperança, ter esperança ou vivenciar a esperança, ter a esperança renovada, não é aquela esperança de cruzar os braços e ficar esperando as coisas acontecerem. Não. O que a Bíblia nos ensina, e na sua explanação parece que ficou muito claro isso, é que a esperança ela é dinâmica, ou seja, requer de nós também ações, ou seja, contar com a ação de Deus, e é óbvio que a esperança ela só pode vir de Deus, né? Ou seja, tudo aquilo que nós esperamos, toda a nossa fé, toda a nossa esperança, ela vem de Deus. Nós precisamos confiar no cuidado de Deus. Porém, enquanto estivermos por aqui, nós temos a nossa parte para fazer, né? E você deu um exemplo perfeito para os nossos dias, para esse momento que estamos vivendo, que é uma coisa tão simples, porém que requer de nós uma atitude, uma ação, e que muitas vezes é simples, porém se torna complicado para alguns, e eu reconheço isso, que é difícil porque nós não estávamos acostumados, que é o uso da máscara, né? Ou seja, usar a máscara hoje... É nossa obrigação. A máscara de proteção não é vivermos com máscaras, no sentido de esconder quem somos, mas a máscara de proteção, ela é um ato de amor para conosco mesmo, mas também para com o próximo, e isso faz renovar. Quando a gente demonstra ter amor por nós e pelo nosso próximo, renasce a esperança, né? Perfeito. Então, assim, Lineu, eu queria te agradecer muito pela aula de hoje. Muitos comentários foram colocados, e eu fui, ao longo do tempo aí da sua explanação, colocando os comentários dos irmãos e irmãs, mas eu queria te agradecer muito por essa aula, pois traz à nossa mente a renovação da esperança. Muito obrigado, meu irmão, e muito obrigado também a todos os irmãos e irmãs que participaram aí da nossa aula, que estão sempre acompanhando conosco hoje aí, né? E eu queria, Lineu, dar a oportunidade para você encerrar essa aula com uma oração, pedindo que Deus renove sempre a nossa esperança e abençoe o nosso almoço, né, o nosso momento familiar que teremos daqui a pouco. Oremos. Glorioso Deus, eterno e poderoso Pai, Deus de misericórdia, Deus de poder, Deus de amor, mas Deus de grandes esperanças, nós nos reunimos nesta manhã para louvar o Teu nome, para estudar a Tua palavra, para aprender de Ti, ó Deus, qual seria a Sua vontade. E nós rogamos que o Teu Espírito Santo atue na vida e nas pessoas que participaram desse estudo, naqueles que estão desesperançados, que a Tua esperança brote nos seus corações, que haja, ó Deus, uma alegria enorme em olhar para Ti e saber que de Ti vem o socorro, vem o poder, vem a orientação, vem o rumo certo a ser seguido. Por isso nós temos esperança que podemos
caminhar seguros para mudar as coisas que não têm contribuído para uma boa vida entre nós, uma boa vida entre os humanos. Por isso, ó Deus, esperamos que o teu amor prevaleça sobre nós, que o teu poder seja orientador e esclarecedor nas nossas relações, e que assim, ó Deus, nós possamos caminhar conforme a tua vontade, pela tua misericórdia, seguindo a tua luz, que clareia e ilumina os nossos passos. Ó Deus, abençoe a nossa escola dominical reunida nesta manhã. Abençoe as pessoas que porventura não puderam estar conosco. Permita, ó Pai, que em outro momento nos reunamos e que no culto de logo mais à noite estejamos novamente na tua presença. Livra-nos de todo mal, do mal da desesperança, do desequilíbrio, da desorganização, da desordem, de todas as coisas que não são de ti. Livra-nos disso tudo. Guarda-nos em teu amor. Fique conosco. Dá-nos a refeição a todos quanto te amam. Mas aqueles que também não te amam, ó Deus, nós rogamos por amor, que eles também tenham refeição nas suas mesas. Que elas sejam para o sustento de suas vidas. Mas que também, ó Deus, não falte o alimento espiritual para todas as pessoas. Guarda-nos mais uma vez, eu te peço humildemente, em nome e pelo amor deste Cristo que nasceu para nos salvar, em nome dele que oramos. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o amor de Cristo te envolva, trazendo sempre a esperança para a sua vida. Um ótimo domingo a todos e todas. Amém. Amém.